Mais uma vez, queremos dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso das lições da Escola Sabatina. Durante esse trimestre, estamos estudando sobre provados pelo fogo. E especialmente na lição desta semana, quando vamos falar sobre vendo o invisível, nós queremos convidar você para nos acompanhar por esta curta jornada. Antes, porém, vamos pedir ao pastor Elton, que é o nosso convidado desta manhã, que possa orar conosco para que Deus nos dirija e a você também. Obrigado, pastor Ivanaldo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós cada dia mais queremos confiar em Ti, depender de Ti e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos agora ao estudarmos dessa lição, que ela possa fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e que de maneira muito especial possamos, depois dela, confiar ainda mais no invisível, naquele que está cuidando da nossa vida no seu caráter gracioso e poderoso. Oramos em nome de Jesus. Amém. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, você estando aí e tendo a possibilidade de nos acompanhar, este é o verso central, ou verso para memorizar. Diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Interessante que quando nós unimos este verso de ver o invisível com a parte de definição de fé, a gente pergunta como ligar a definição de fé com ver o invisível. O apóstolo São Paulo, no mesmo livro, em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então aqui nasce a próxima pergunta. A fé está baseada em quê? No vácuo, no nada, na inexistência? Ou nós temos bases para que a fé possa estar solidificada? Nós podemos perguntar quais as verdades que podemos ou que podem nos ajudar a manter esta fé no invisível. Nós colocamos aqui 4 pontos, os quais darão sustento para a fé. Número 1. A verdade sobre a bondade de Deus. Talvez não dê para agarrar a bondade de Deus, não dê para ver, mas pela fé eu vejo seus efeitos na minha própria vida. A segunda pergunta, o poder que há no nome de Jesus. Parece um pouco abstrato, mas há um poder extraordinário neste nome que nos leva à fé. Número 3. O poder da ressurreição de Jesus. Isto é fantástico. Vamos olhar durante a apresentação da lição que isto é base para a nossa fé. E, finalmente, a compaixão de Deus. Quando nós olhamos para a maneira como Deus se compadece dos seus filhos, nós podemos ter uma ideia de como a fé pode se desenvolver. Mas uma vez que temos toda essa base, pastor Elton, então nós olhamos para você e perguntamos: há tantas pessoas que duvidam de Deus, ou que não têm fé, ou que vacilam, por que seria? Pastor, existem 2 razões que a lição apresentou aqui na lição de domingo, pelas quais as pessoas naturalmente ou têm a tendência de duvidar de Deus. Elas estão aí na sua tela. A primeira é que elas acreditam que sabem o que é bom para elas. Quando você ou eu, nós temos a percepção, pastor Ivanaldo, de que a gente sabe o que é bom para nós, a gente tem uma tendência de duvidar.
Talvez aquilo que Deus apresente, ele possa dizer, mas isso não é bom para mim? Exatamente. Não, eu sei o que é bom para mim. É aquela velha e conhecida prática natural do ser humano em pecado de achar que sabe mais do que Deus, né? E a segunda razão que está aí na sua tela também são que as crenças que a pessoa tem muitas vezes não se coadunam, não estão em casamento, não estão assim juntas com a sua experiência. Então, aí nós temos que pensar, pastor, de que talvez tenhamos que mudar a nossa crença. Porque se a crença não bate com a experiência, isso me leva a duvidar, então o problema talvez não esteja só na experiência, talvez esteja na crença. Às vezes a minha crença está equivocada. Por isso que ela não está batendo com a minha experiência e pode me levar a duvidar. Lembrando que nós estamos falando de um contexto de prova. O indivíduo está sofrendo, está com dificuldades, e essa experiência do sofrimento muitas vezes leva ele a raciocinar da seguinte maneira: olha, mas por que eu estou sofrendo se Deus é bom? Por que eu estou sofrendo se Deus me ama? Por que eu estou sofrendo se Deus anda comigo? Se Deus está ao meu lado? O problema então não está na experiência, o problema está na crença. Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar. Agora, pastor, nós precisamos avançar, diga. No Romanos capítulo 8, começando Perfeito. no verso 31 até o 39, Paulo faz uma descrição fantástica a respeito das grandes dificuldades da altura, da profundidade, da largura e das lutas pelas quais as pessoas passam. E o verso 32 é chave. É o chave, pastor. Eu gostaria de ler para que o pastor pudesse apresentar para o nosso pessoal o que isto significa para nós outros. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí Paulo pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é um elemento fantástico, esse é um texto, amigo, que a gente tinha que sublinhar na Bíblia. Aliás, é meu texto favorito da Bíblia, Romanos 8, 31 e 32, pastor. Por essa razão. O texto diz de maneira muito clara, o texto faz uma pergunta retórica, né? Se Deus enviou Jesus, que era o bem máximo do céu, e Ellen White diz que ao dar Jesus, Deus deu todo o céu. Se tivesse algo mais para dar, ele teria dado além de Jesus, mas ao dar Jesus, deu todo o céu. Se ele nos deu Jesus, o seu filho querido, será que ele não vai nos dar as outras coisas? Então não há motivo para a gente temer, ficar angustiado, sofrer ou se debater com o sofrimento. Ele faz parte da vida e nós precisamos ter certeza de que nessas circunstâncias Deus está trabalhando em nosso favor. O caráter de Deus é um caráter gracioso. Tanto, né, pastor, que nós temos um texto aí que está na tela, Desejado de todas as nações, Ellen White vai dizer assim, ó, a cruz de Cristo está estampada em cada pão que comemos. Quando a gente olha esse texto, a gente tem que ficar tranquilo, tem que ficar seguro de que Deus está guiando a nossa vida. Ou seja, em todo o aspecto da vida cristã, as pessoas podem ter o privilégio de ver a presença de Deus. Exato. Incluindo em nossas refeições. Quando vamos tomar o alimento, já pensou que coisa linda olhar para esse alimento e pensar, estou comendo isto aqui ou estou tendo isso por causa do sacrifício de Cristo? Fantástico, pastor. Isso demonstra a generosidade de Deus, né? Deus é generoso conosco, de maneira espetacular. E a gente tem que ter certeza disso. Mesmo no momento de dificuldade e provação, Deus demonstra a sua generosidade e a sua bondade, né? Bem, então vamos para o próximo passo. Quando nós olhamos para o poder que o nome de Jesus tem, qual seria o significado do que a lição apresenta aqui? A força do nome de Jesus. A força do nome de Jesus, pastor, está justamente em um ponto interessante que está na sua tela. E a engrenagem celestial se move de maneira dramática ou silenciosamente. Leia comigo o que está aí no primeiro parágrafo, depois da pergunta número 2, na lição de segunda-feira. Diz assim: quando o nosso pedido é feito em nome de Jesus, podemos ter a certeza de que todo o mecanismo do céu trabalha em nosso favor. Que coisa espetacular, pastor. Jesus Cristo é o intercessor nosso diante de Deus. Nós temos o intercessor de Deus para nós, que é o Espírito Santo. Mas nós temos o intercessor do homem para com Deus. Ele conhece a realidade humana porque ele vestiu os nossos sapatos e agora ele está lá diante do Pai. Quando nós oramos em nome de Jesus, todo o mecanismo do céu passa a operar em nosso favor. Isso é espetacular e isso demonstra fortemente
que há poder no nome de Jesus e a generosidade de nosso Pai, de nosso Deus. Então chegamos a uma conclusão que existe uma orquestração da parte de Deus, incluindo este poderoso ato que é em nome de Jesus, para que eu possa ter fé. Perfeito. E aí o próximo passo que a gente olha é aquela parte da introdução que colocamos, as bases para que eu possa ver o invisível, as bases para que eu possa ter fé, seria a ressurreição. Quando nós olhamos para a parte teológica, a estrutura de nossas crenças, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, esse pacote nos torna legalmente justos diante de Deus. Agora é importante quando a gente olha para o poder da ressurreição. O autor da lição escreveu uma frase interessante. Ele disse que a ressurreição não trouxe nenhum poder para Jesus, porque ele já tem esse poder, mas quando ele ressuscitou, este ato da ressurreição, deu-lhe o crédito, o poder e o direito de assentar-se ao lado de Deus. E a segunda parte que isso tem uma sequência bonita é que ao Jesus assentar-se ao lado de Deus, porque ele teve o direito, porque ele ressuscitou, ele agora tem o direito de me facultar este privilégio. E qual é o privilégio que eu tenho? O privilégio de crer na sua ressurreição. Então aí vem a fé, ver o invisível. Eu não vi, mas agora ele me coloca como alguém que tem o direito de ser ressuscitado também. Esta parte, quando falou, eu fiquei assim, extasiado. A ressurreição de Cristo me dá o direito de eu ressuscitar também. Amém. Isso é interessante, né, pastor? Porque a gente está acostumado a pensar na obra de Cristo de uma maneira assim, espiritual e amorosa, mas tem um aspecto legal, né? E eu acho que você colocou muito bem, o autor da lição também, de maneira assim rápida, mencionou isso. Há uma questão legal. A partir da morte e ressurreição de Cristo, ele adquiriu direitos legais diante do universo de poder atuar de maneira mais intensa e como parte dessa atuação nos dá o poder da ressurreição. Que coisa espetacular, coisa fantástica, pastor Ivanaldo. E se eu tenho esta autoridade dada por Cristo, esse privilégio de ressuscitar, confiar na ressurreição dele, olhar para a bondade de Deus, minha próxima pergunta seria: e por que há tantas pessoas que são relutantes ainda para acreditar nisso? Pastor, essa é uma situação interessante, né? Que parece não combinar, né? Se a gente tem tanta coisa que a gente está vendo, a generosidade de Deus, a questão de Cristo ser o nosso intercessor aqui do homem junto ao Pai, se a gente pede em nome de Jesus, vai atuar, o poder da ressurreição de Cristo. Então não haveria motivos, né, pastor Ivanaldo, para a gente duvidar, para a gente viver de maneira preocupada. Mas as pessoas ainda continuam preocupadas. Você tem uma lista que aparece aqui na lição de quarta-feira, no segundo parágrafo, depois da lição número 5, dessas preocupações. Então eu queria ler com você aí, acompanhe na sua lição. Diz assim: a ansiedade é causada por todo tipo de coisas. E aí alguns exemplos para nós aqui. Pode ser a pressão do trabalho, uma crítica inesperada, sentimento de que somos indesejados ou não amados, preocupações de saúde, né, pastor? Quanto no contexto de Covid, aí as pessoas ficaram apavoradas, né, com relação à saúde. Agora, por causa de questões financeiras, né, inflação e outras coisas mais, as pessoas estão muito preocupadas com isso. A lição menciona a percepção de não sermos bons o suficiente para Deus e a crença de que não somos perdoados. Aqui estão uma série de preocupações e de dificuldades que geram ansiedade nas pessoas. Mas por que não confiar, né? Nós temos um texto, né, pastor, que está aí aparecendo na sua tela, 1 Pedro 5,7, que diz que além de todas as coisas que nós já vimos até aqui, nós temos motivos para confiar em Deus e tem uma decisão que a gente tem que tomar. Qual é a decisão? O senhor pode ler para nós esse texto? Ali diz que o nosso desafio é confiar, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando a gente lê esse texto e aquilo que o pastor mencionou aí, as várias dificuldades pelas quais as pessoas passam, nós queremos oferecer esse pacote para o cristão. Mas aí nasce a pergunta, né?
Por que isso parece tão difícil para alguns? Eles estão andando no carro, que estão de carona, mas continuam com a mala nas costas. Por que alguns acham tão difícil colocar a mala no carro e deixar que o carro carregue a mala também? Pastor, eu gostei dessa resposta que está na sua tela aí. Olha que interessante, porque isso parece muito bom para ser verdade. A gente olha com um olhar humano e por a gente ter essa limitação humana, a gente pensa que isso é assim utópico, né, pastor? Como é que Deus vai resolver as minhas coisas? Como é que Deus vai cuidar de mim? Por que eu tenho que lançar sobre eles preocupação? Não, eu tenho um braço, eu tenho uma inteligência, eu tenho sabedoria, eu tenho experiência, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho condições, então eu vou tentar resolver por mim mesmo. É tão bom deixar nas mãos de Deus que parece algo tão assim fora da realidade humana que as pessoas insistem em se preocupar ao invés de confiar, né? Lamentavelmente. Isto mesmo aconteceu com as pessoas no tempo de Isaías. A lição apresenta o capítulo 40 e o versículo 11 no contexto em que eles estavam sendo perseguidos, sofrendo, estavam no cativeiro. E Deus, através de Isaías, traz mensagens dizendo: eu estou aí também com vocês. Diz o verso: como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, aos que amamentam ele os guiará mansamente. Então, nesse texto, nós encontramos o desafio que para eles parecia tão difícil aceitar, como o pastor acabou de dizer. É bom demais para eu aceitar isso como uma verdade. Isaías diz ali que há coisas que você acredita sem ver. E por que não acreditar nessas que você está vendo, que é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus estampado no que eu estou tendo como alimento, aquelas preocupações que o pastor mencionou, então colocamos ali. Isto ajuda você a acreditar que Deus existe? Quando eu olho, escuta, alguma coisa que eu nunca vi, mas eu acredito. Você acredita nisso? E por que não acreditar na presença de Deus que você sente, que você pode desfrutar dela e que você pode viver? A lição termina com um desafio, pastor. Esse desafio está mesmo com 3 perguntas que eu gostaria de ler. Essas 3 perguntas nos levam a uma conclusão. O pastor poderia ler para nós? Ser fiel mesmo sem ver a Deus? Vamos ler ali. A primeira pergunta é a seguinte: como saber que o caminho que Deus oferece é o melhor, mesmo não sendo aquele que eu quero? Isso é interessante, isso é uma reflexão para nós que estamos aí estudando juntos. Eu não estou vendo o amanhã, mas não posso me esquecer daquela cortina de que Deus está atrás. E como eu posso saber que esse é o melhor caminho? A segunda pergunta. Eu só diria, pastor, antes de ir à segunda pergunta, isso pressupõe relacionamento com Deus, né? A partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, me aproximo dele e tenho contato direto com ele, isso vai facilitando a minha confiança nele, né? Ok. Se eu não tiver isso, vai ser difícil de confiar, né? A segunda pergunta: muitos enfrentam situações em que o pior acontece, apesar dos melhores esforços e das muitas orações. Como entender isso? Essa é uma excelente pergunta. Isso aí nós podemos trabalhar muito tempo nessa pergunta. Por quê? Há certas pessoas que têm essa convicção tão plena de que ele está nas mãos de Deus, que ele até diz: não importa o que acontece, não importa o que vai suceder, eu estou seguro de que Deus está cuidando disso. Mas nem todos os nossos cristãos têm esta condição de entrega. Escute, nós oramos por isso, fizemos um grupo especial, nós estudamos sobre o assunto, nós buscamos a Deus, mas vamos ao exemplo. O pior aconteceu. Deu tudo errado na nossa visão. Ou aquele ser querido pelo qual nós oramos terminou vindo a óbito. E como eu ainda enfrentar essa situação e acreditar que Deus está por trás, mesmo quando aquilo que eu queria não aconteceu?
Eu creio, pastor, e acho que isso é extremamente importante, nós entendermos um detalhe. Talvez aí na sua casa você precisa entender esse ponto. Para a gente confiar em coisas mais difíceis, a gente precisa aprender a confiar em coisas mais teoricamente fáceis. Se eu não tenho uma experiência de nutrição da fé e de experiência da própria fé, dificilmente a minha fé vai crescer e avançar. Eu uso um exemplo para você. Não um exemplo, mas uma frase de Ellen White. Como eu vou ter fé? Como a minha fé vai crescer? Exercitando a fé. Tendo fé. Como é que você vai desenvolver a fé? Tendo fé. E aí, pastor, entra um detalhe. Para isso acontecer, o texto de Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dificilmente alguém vai poder crer naquilo que é invisível se não aprendeu a confiar naquilo que está vendo. A partir daquilo que está vendo. Então, quando a gente estuda a Bíblia, estuda a história de Jó, a história de José e muitas outras histórias como a gente conhece da Bíblia, de pessoas que sofreram, mas tiveram o cuidado de Deus, vai ficar mais fácil, mais natural enfrentar a parte que a gente chama de invisível. Exatamente. Perfeito. Bem, então, finalmente nós podemos chegar a esses momentos de conclusão. No Salmo 37, versículo 5, o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que significaria esta entrega, uma vez que você conhece que a fé tem suas bases? Minha confiança em Deus, na ressurreição, no poder de Jesus, naquela presença dele em minha vida. Então, estas coisas são básicas para eu colocar a fé aí. Então, a fé não está No vácuo. sentada no vácuo, no nada. Perfeito. Mas ela tem bases sólidas. Mas agora, como eu poderia concluir com esta entrega? Pastor, são 3 verbos interessantes ali, né, que aparecem no texto, que eu queria sublinhar. O primeiro, entrega. Mas o texto continua dizendo, confia. E depois diz que o resto ele vai fazer, né? Então você tem 3 verbos importantes. Entregar significa confiar. Confiar de que Deus está cuidando da sua vida. Entregar não é assim fazer como alguns fazem, né? Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor me dê um trabalho. Mas aí eu quero um trabalho que não precise trabalhar no sábado e tudo mais, mas aí quando chega um trabalho que oferece uma oportunidade, mas essa oportunidade eu tenho que trabalhar no sábado, aí eu pego e recuo e digo assim, né, mas será que Deus não está me dando esse trabalho aqui? Não, não é entregar desse jeito. Não é entregar também com mão assim remissa, né? Assim, eu entrego, mas eu não abro a mão, não coloco na mão de Deus. Significa descansar completamente nas mãos de Deus. Se eu tivesse que usar um outro verbo, pastor, para clarear isso daí, esse texto de Salmos, eu diria descansar nas mãos de Deus. É como alguém que se joga nos braços de Deus, como uma criança que se joga nos braços do pai e tem a certeza de que o pai vai cuidar, de que o pai vai segurar e de que o pai vai fazer o melhor. Eu vou terminar dizendo, pastor, eu tenho 3 filhos lá em casa, 2 crianças pequeninas. E uma tem aí alguns mesinhos, né? Alguns poucos dias. E a outra tem 1 ano e quase 2 anos de idade. E sabe o que é interessante? Na hora que elas acordam, elas pedem a comida. E são dependentes. São dependentes. Elas sabem que o papai e a mamãe vão dar comida para eles. Eles sabem que a hora de trocar fralda ou coisa do tipo, que vai ter alguém ali que vai fazer isso. Eles só pedem e a gente vai fazer. Essas crianças, elas demonstram claramente como a gente deve se comportar. Elas confiam plenamente no papai e na mamãe. É assim que a gente precisa confiar em Deus. Depender, tem completa entrega para ele. E talvez esta, meus amigos, seja a parte mais difícil. Eu recordo de uma experiência que li em algum lugar de uma senhora que era uma cristã, mas o marido uma espécie de agnóstico, parecido com um ateu. E muitas vezes ela tentou levá-lo a Cristo, levá-lo à igreja, mas ele se recusava por não acreditar nisso. Um dia trocou o pastor e parecia uma pessoa culta, e ela se alegrou e disse para o seu esposo: olha, eu gostaria que você ouvisse meu pastor. Eu acho que se você ouvir, essa incredulidade sua vai se acabar. Ele disse: tá bom, você pode convidá-lo para vir aqui em casa? Lá eu não vou. E a esposa se alegrou, o pastor veio, assentou-se com aquele médico, uma pessoa inteligente, e ali fez aquela conversa inicial, né? O bate-papo ali para quebra-gelo.
Em poucos minutos, o pastor olhou e disse: doutor, o senhor me chamou aqui à sua casa para uma visita, especificamente, qual é o tema? E ele então disse: o tema é que a minha esposa disse que o senhor seria capaz de me mostrar Deus, pois eu não acredito nele. Ele disse: está bem. O senhor tem um pedaço de papel aí, por gentileza, tipo um receituário? Ele disse: oh, está bem, eu sou médico. E o pastor disse: eu vou escrever aqui. O senhor deve ler a Bíblia 15 minutos por dia. Somente 15 minutos. Ele olhou com o olho meio de incrédulo e disse: pastor, só um pouquinho. Isso que eu tenho que fazer, mas eu não acredito nessa Bíblia. O senhor está mandando eu ler uma coisa que eu já não acredito? Tenha calma. Número 2, o senhor vai orar 2 vezes por dia, a começo. Terminou, passou um traço e assinou. E disse: está aí, a receita para o senhor crer em Deus. Ter fé que ele existe. E o médico, incrédulo, disse: pastor, isso é muito simples. Eu não acredito na Bíblia e eu não acredito em Deus. O senhor pede para eu orar a Deus e ler a Bíblia. E o pastor culminou e disse: doutor, quando um paciente seu o procura, vai ao seu consultório e diz que tem esse problema, o senhor dá uma receita para ele fazer isto, tomar isto, aquilo. É assim? Sim, é assim. E se o paciente não quiser tomar o remédio que o senhor receitou e não quiser seguir sua orientação, esse é um problema dele. Portanto, esse é problema seu. Essa é a receita. Talvez para os nossos irmãos que estão em casa, ou que estão viajando, que estão nos ouvindo, qual é a receita para ver o invisível? É acreditar, é confiar, é se entregar. É assim, pastor? 100% assim. Nós vamos ter uma próxima lição que vai continuar a desenvolver isso ainda mais, né, pastor Ivanaldo? Exato. A próxima lição vai falar sobre o quê? Essa lição será muito interessante. Ela tem como título Uma Vida de Louvor. Ei, que bom. Então, pastor, vamos orar para o nosso povo e agradecer a Deus, porque a nossa vida já pode ser uma vida de louvor, porque Amém. nós vemos o invisível. Amém. Amém. Oremos. Querido Pai, nós queremos te louvar porque o caráter celestial é espetacular, é maravilhoso, é generoso, é bondoso. E isso fica claro quando nós olhamos a vida e obra de Cristo, a sua ressurreição, aquilo que ele nos dá, e de maneira especial a entrega total que o céu fez na pessoa de Cristo em prol da nossa vida. Amém. Que possamos cada dia fundamentar a nossa fé nestas questões e de maneira muito especial nós possamos ver o invisível em cada momento. Em nome de Jesus. Amém.